ao aprisco. Nós queremos suplicar nesta hora que o Senhor seja louvado e exaltado através desses estudos, que subam à tua presença como aroma suave. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. O slide 54, então, para ajudar os irmãos lá a localizarem, é o que trata do texto de Gálatas 3, de 15 a 22. O assunto é o papel da lei na aliança da graça. O papel da lei. Aqui nós estamos num dos assuntos teológicos mais importantes de toda a Bíblia, um dos assuntos mais densos também, e que normalmente é também um dos assuntos mais mal entendidos, mal interpretados pelos crentes ao longo dos séculos. Provavelmente a maioria dos irmãos já ouviu, ou até mesmo já acreditou, deste modo que eu vou explicar agora, que o Antigo Testamento a salvação era pela lei, e que no Novo Testamento a salvação é pela graça. Esse é um ensino que tem se propagado ao longo dos tempos e acho que a maioria dos crentes até hoje pensa dessa forma. Deve ser a maioria mesmo, que a salvação foi pela lei no Antigo Testamento, mas que aí Cristo veio, morreu pelos pecados, ressuscitou, e daí para frente a salvação é pela graça. Mas esse entendimento não é bíblico, esse entendimento é uma má interpretação do texto bíblico. O ensino bíblico é que a salvação sempre foi pela graça. Nunca foi pela lei. De certa forma, nem mesmo antes da queda, a gente poderia dizer que a salvação era pela lei. Porque eles não precisavam ser salvos, eles não estavam perdidos antes da queda. Era só uma questão de continuar filhos de Deus, continuar em comunhão com o Senhor, vivendo no jardim. Salvação é algo pós-queda. Salvação é algo que começa depois de Gênesis 3. Quando então o Senhor começa a revelar tanto a sua lei, a sua vontade, quanto o modo como os homens podem ser salvos. E a salvação então sempre tem sido e será pela graça. E essa passagem é crucial nesse sentido, é a grande passagem do Novo Testamento que nos ajuda a entender essa relação. Então, qual é o papel da lei? Qual é a função da lei? Lembre-se que Paulo está naquele debate, com os seus discípulos das igrejas das cidades da Galácia, porque eles estão aderindo a uma espécie de cristianismo legalista, mas legalista seletivamente. Eles estão escolhendo alguns aspectos da lei e colocando esses aspectos como obrigatórios para os crentes gentios, os crentes estrangeiros recém-convertidos. Eles não estão pegando a lei inteira. E então Paulo combate essa noção e vai voltar a combater mais para frente novamente, no capítulo 5. Mas então, num momento, ele começa a falar da lei como um todo, para poder esclarecer aos Gálatas qual é o verdadeiro sentido e importância da lei. Em algum momento até parece que ele vai falar da lei de uma maneira pejorativa, mas não é esse o caso. É claro que ele quer enaltecer o papel da aliança da graça. E nisso ele vai mostrar que a lei tem um papel secundário. Não dá para comparar a lei. A lei não está em pé de igualdade com a graça. Ela não é uma rival da graça. Ela não é uma concorrente da graça. A lei desempenha um papel subserviente à graça. Papel esse, então, que esse texto vai explicar para nós. Então, vamos ver aqui, antes de tudo, a nossa tradução do texto, a partir do versículo 15
ele diz: irmãos, se puder projetar o slide. Está tudo certo aí? Esse slide aqui é o de número 55. Isso, próximo. Mais um. Está lento, acho, o computador lá, não está rodando slide. Só aguardar, porque assim vocês conseguem acompanhar, senão eu antecipo aqui e os irmãos não acompanham o texto. Sim, temos a noite toda aqui para... Daqui a pouquinho eles colocam. Vocês estão com o texto bíblico em mãos, então vamos fazer isso da maneira mais manual mesmo, enquanto os irmãos tentam colocar lá esses slides. Isso. Tá, agora é só achar o 55. Tudo isso vocês já viram, viu? Vocês podem observar que vocês já estudaram tudo isso aí. Isso aí mesmo. Perfeito. Então, Paulo começa com a expressão, a palavra grega adelphoi, plural, né? Adelphos, irmãos. Irmãos é o termo para irmãos de sangue, mas aqui significa irmãos na fé. Ele diz: irmãos, como homem falo. Agora vou falar de uma perspectiva humana. Como homem eu falo. Mesmo que, a ideia é assim, mesmo de um homem uma aliança validada, ninguém a anula ou faz acréscimos legais. Colocando as palavras na ordem que aparece na língua grega, fica difícil de entender o sentido. Por isso nós precisamos reordenar as frases, né? Então o que ele quer dizer? Ele quer dizer, falando como homem, mesmo que uma aliança seja meramente humana, entre duas pessoas, entre dois homens, se eles estabelecem essa aliança, se eles validam essa aliança, então a ideia de validar aqui é uma cerimônia validando aquela aliança, seria mais ou menos parecido com o que a gente faz hoje, quando assina um contrato entre duas pessoas. E aí o que a gente faz? A gente faz um visto, página por página, e lá na última linha a gente faz o quê? Assina. Então, se você pegou um contrato, preencheu esse contrato, leu esse contrato, concorda com esse contrato, duas pessoas concordam, aí elas marcam página por página e assinam no final, significa o quê? Que esse contrato não pode mais ser mudado. Ele é o que é. Não pode depois dizer, mas faltou uma cláusula. Paciência, devia ter feito antes de assinar. Por isso que se vista todas as páginas, para que uma das partes não coloque alguma coisa no meio ali, né? Para, de alguma maneira, disfarçar ou modificar o combinado. É mais ou menos isso que Paulo está falando aqui. Se duas pessoas fazem uma aliança, se duas pessoas combinam, têm um acordo, assinam isso, no caso eles tinham uma cerimônia no Antigo Testamento, uma cerimônia sangrenta para fazer um contrato. Era geralmente um sacrifício que era feito entre duas pessoas, pegavam um sacrifício, faziam um sacrifício, e isso era a validação da aliança. Há alguns relatos ainda mais antigos de que essas alianças entre duas pessoas eram feitas usando animais, que eles cortavam no meio. Esses animais, bem na metade, por exemplo, pegavam um touro, um boi, cortava ele no meio, pegavam algum outro animal também, cortava no meio e separava as metades, como se fosse aqui, os bancos da igreja, metade está para cá, metade do animal está para cá, e formava exatamente um caminho no meio dos pedaços.
Isso era conhecido como a cerimônia dos pedaços. O termo hebraico para aliança é a palavra hebraica berit, que significa cortar. A gente fala fazer aliança, vamos fazer uma aliança, mas literalmente o hebreu diz vamos cortar uma aliança. Então, cortar porque talvez fosse essa ideia de cortar os animais, separá-los as metades para cada lado, e então os dois proponentes da aliança passavam pelo meio, né, lado a lado, e esse ato de passar pelo meio era a validação. Era o que representa hoje a sua assinatura e o reconhecimento do cartório. Mais ou menos isso. Fez isso, não pode voltar atrás. Já está definido o contrato, não se tira cláusula nenhuma, não se acrescenta cláusula alguma. Então, é isso que Paulo está lembrando aqui os Gálatas. Ele disse, se uma aliança foi validada, mesmo que ela fosse só humana, ela já não poderia ser anulada porque uma das partes quis, e também não se pode fazer nenhum acréscimo legal, nenhuma modificação legal, nenhuma cláusula extra. Então agora ele vai dizer que uma aliança foi lá atrás validada. Deus estabeleceu uma aliança e validou essa aliança muito antes da lei. O ponto dele é dizer 430 anos antes de uma lei ser formalmente escrita e doada ao povo no Monte Sinai, o Senhor já havia validado uma aliança e, portanto, essa aliança é absolutamente inquebrável. Ninguém pode anulá-la, ninguém pode acrescentar nada a essa aliança, porque ela é uma aliança totalmente estabelecida. O verso 16 diz: pois para Abraão foi pronunciada a promessa e a semente dele. É interessante que ele usa aqui essa expressão spermati, né? Da onde em português se usa o termo esperma, né? Que significa semente. A semente de Abraão é singular, ele está dizendo. Deus fez uma promessa para o Abraão e para a semente dele, o descendente dele. Ele diz, não diz, e para as sementes, como sobre muitas, né? Como a respeito de muitas, mas como sobre um, ou a respeito de um. E para o seu descendente, ou a sua semente, o qual é Cristo. Então, observe como Paulo está identificando a aliança que Deus fez com Abraão, em primeiro lugar, mas também ele diz com o filho dele, o filho de Abraão. Essa aliança feita com o filho de Abraão seria Isaac. Mas Paulo diz que não é Isaac. Que, na verdade, o verdadeiro filho de Abraão é Jesus Cristo. Que quando Deus prometia no Antigo Testamento um descendente, um filho para alguém, não era, em última instância, esse imediato que iria nascer, mas o último e final que consumaria tudo isso. É possível voltar lá a Gênesis 3:15 desta forma, quando o Senhor fala que a mulher terá uma semente, usa as mesmas palavras daqui, o mesmo termo daqui, né? Essa mesma expressão. A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. A semente quer dizer o descendente, o herdeiro, que não era Abel e nem mesmo Sete, né, o substituto de Abel quando Abel foi morto.
mas é o descendente final, que é Cristo. Ainda que esses descendentes intermediários também façam parte da história, obviamente. Mas o ponto de Paulo aqui é fazer uma ligação direta entre Abraão e Cristo. E por que é que ele está pegando Abraão? Porque assim, se ele quisesse, ele podia voltar a Noé. Noé tem uma aliança também. Aliás, Deus estabeleceu a aliança antes de Abraão com Noé. E se ele quisesse, ele podia voltar a Adão e Eva e dizer, na verdade, a primeira aliança está lá, com Adão e Eva. Mas por que ele deixa essas duas alianças anteriores, a aliança com Adão e a aliança com Noé, e vai direto à aliança com Abraão? Um dos motivos talvez seja por causa da proximidade com a aliança mosaica, né, que é a qual ele está trabalhando aqui, a aliança com Moisés. Então são as duas mais próximas. Mas na verdade o ponto principal é porque Abraão é o pai da nação de Israel. Foi para ele que Deus disse, de ti farei uma grande nação. Então ele tá pegando o caso mais emblemático, a figura mais emblemática para o judeu. Inclusive para os judeus do primeiro século. Eles se orgulhavam de dizer que eles eram filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Eles confrontaram Jesus por causa disso. Jesus estava dizendo que eles não estavam agindo de acordo, que eles não eram, portanto, filhos, né, de Deus. Eles disseram, nós somos filhos de Abraão. E Jesus diz, não, o pai de vocês é outro, vocês trocaram o pai, vocês se enganaram. Vocês são filhos do diabo, porque ele foi mentiroso, ele é o pai da mentira e foi homicida desde o começo, e vocês fazem exatamente o que ele faz. Então o filho imita o pai, vocês não estão imitando Abraão. É interessante que quando Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, e descreve a situação do rico lá no inferno, lá no Hades, no inferno. O rico levanta os olhos e vê ao longe Abraão e o Lázaro lá com ele. E então o rico diz, pai Abraão. Isso é uma ironia de Jesus. A maneira como ele conta a parábola, né? Ele está dizendo, vocês se acham filhos de Abraão. E o cara está lá no inferno e está dizendo, pai Abraão. E quando Abraão responde, ele diz, filho. Não é? Ele diz, filho, lembra que você recebeu as benesses em vida. Então, é uma ironia de Jesus aí. Ele está dizendo, vai confiando nesse negócio de sou meu pai é Abraão. Vai confiando nessa história de está tudo certo comigo porque eu tenho estirpe, porque eu tenho descendência, porque eu sou puro sangue, eu sou descendente de Abraão. Um dia você vai chamar o nome do seu pai, ele vai responder, só que vocês vão estar em lugares bem diferentes, bem distintos. O fato é que Paulo usa Abraão aqui porque ele é a figura emblemática para o judeu, né? O fundador da nação, o pai da nação, o pai do povo de Israel. Mas Paulo vai dizer que Abraão foi salvo pela fé e não pelas obras, e não pela obediência à lei, que ele foi salvo pela graça e não pela lei. Veja o próximo texto, né? O verso 17. Isto então digo, uma aliança. E aqui é interessante porque ele usa essa palavra bem grandona no meio do texto grego, né? Começa com a expressão pró. O sentido é de pré. A próxima expressão quer dizer validar.
Ele mencionou agora há pouco uma aliança meramente humana, mas se ela for validada, ninguém pode anulá-la e nem fazer acréscimos. Aí ele diz: esqueceram de Abraão? Deus não fez um pacto, por acaso? Deus não fez uma aliança com Abraão? E com o filho dele? E com o descendente dele? E o conteúdo central dessa aliança com Abraão foi uma promessa, Paulo diz. Uma promessa que Deus fez. Aí ele diz: então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso então eu digo. Uma aliança pré-validada. Por que será que ele usa esse pró na frente do validar? Uma aliança pré-validada por Deus. A lei que após 430 anos apareceu, não revoga, a fim de destruir a promessa. Então o argumento é muito simples. Se uma aliança foi estabelecida, foi validada, ela está valendo. Agora, 430 anos depois dessa aliança ter sido validada, vem a lei aparece. Então quer dizer que essa aparição da lei anula a aliança anterior? Paulo diz: não tem como. Não pode. É ilegal. É juridicamente impossível. Não pode eliminar o que antes foi estabelecido. E nem acrescentar nada. E nem acrescentar nada. Mas do que é que Paulo está falando? O que é essa história de uma aliança pré-validada por Deus? Vamos lá para Gênesis. Formalmente, o Senhor estabelece a aliança com Abraão em Gênesis 17. É onde o Senhor vem e fala para ele lá, olha, Gênesis 17, verso 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. E aí vem o instrumento formal da aliança. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Bom, na sequência, o que vai acontecer? A circuncisão, eles vão fazer então formalmente a aliança. Então, tecnicamente, esse aqui é o momento em que Deus está lá falando com Abraão e dizendo: então está aqui, tudo certo, a aliança é essa, é assim, assado, então agora vocês fazem a circuncisão aí, eles fizeram, pronto, aliança estabelecida.
Mas que história é essa de pré-validada? Ele fala de uma aliança pré-validada. Então a gente descobre o que é isso quando a gente volta uns capítulos em Gênesis e vai lá no capítulo 15. Capítulo 15 de Gênesis. 2 capítulos antes, Deus valida a aliança, antes mesmo de estabelecê-la. Isso é pré-validar. Ele estabelece a aliança antes mesmo de formalizá-la com Abraão. E isso tem um significado especial, um significado extraordinário. O capítulo 15 de Gênesis acontece após aquela batalha da guerra dos 5 reis contra os 4, em que o Abraão sai em socorro dos reis de Sodoma e Gomorra, não porque ele gosta dos reis de Sodoma e Gomorra, mas por causa do seu sobrinho Ló, para poder protegê-lo, para poder resgatá-lo. Abraão então reúne seus colegas, seus amigos, e eles vão à batalha e vencem a batalha. E Abraão volta lá cheio de despojos da batalha, mas ele diz: não quero nada. Não quero nem um tostão disso daí. O rei de Sodoma diz: pega o que é seu, você que venceu a guerra, leva o que você quiser. Abraão fala: não quero nem um centavo. Pode dar lá para os meus ajudantes, porque eles lutaram por conta, então pode dar lá para eles, mas eu não quero nada. Você não vai poder falar por aí, eu enriqueci a Abraão. E Abraão volta embora mais pobre do que foi, nesse sentido, para a guerra, né? Ele não queria que fosse pobre. Ele já era um grande senhor de posses, tinha exército, né? Não era nenhum pobre, mas, enfim, foi uma guerra que não lhe trouxe nenhuma vantagem. E aí o Abraão está triste. No capítulo 15 ele está triste. Aí dá a impressão que ele está triste por causa disso, mas não é por causa disso. Ele está triste porque ele não vê um descendente dele. Deus ainda não deu. Prometeu que ia dar, mas não deu. Então veja, depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor. Estou lendo Gênesis 15, verso 1. Veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Então Deus aparece, as teofanias, para quem está estudando no domingo de manhã aqui, né, as aparições de Deus no Antigo Testamento, e diz: olha, não temas, eu sou o teu escudo e você vai ter uma recompensa muito grande. Essa aí não foi, né? Você não quis também, tal, mas não se preocupe. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então aí Abraão faz uma cobrança, né? Cobra ao Senhor, porque o Senhor disse que ia dar um descendente para ele, e até agora nada. E então ele diz: o Senhor falou que iria dar um filho para mim, até agora não tem filho nenhum, e não adianta nada eu ter um monte de despojo de guerra, você não tem para quem deixar. Você não tem o herdeiro. O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Aí está a promessa do filho, aí está a promessa do herdeiro, que Paulo diz: esse aqui é Cristo. Isso aqui só se cumpre definitivamente em Cristo. Então conduziu, diz o verso 5, até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Esta é uma das frases mais citadas no Novo Testamento, né? Porque Abraão foi justificado pela fé. Por isso que Paulo chama de o pai da fé. Ele creu, ele acreditou contra a esperança, Hebreus diz. A sua esposa já tinha quase 100 anos, um ventre amortecido, né? Não tinha como ter filhos. Mas o Senhor disse: olha para as estrelas, conta as estrelas. Assim será a sua descendência. Coisa mais impossível da perspectiva humana. Mas ele disse: se o Senhor está dizendo, eu acredito. Se o Senhor está dizendo que vai ser assim, é porque vai. E essa fé, essa confiança, era o que Deus esperava da parte de Abraão para estabelecer a aliança com ele.
Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Em outras palavras, onde é que está a tua assinatura no contrato? Onde que está a garantia? Como saberei mesmo? Eu acredito, mas o Senhor não me deu ainda nenhuma evidência. Como saberei? Ele está chamando Deus para a aliança. Aí Deus diz: é uma aliança formal que você quer? Vamos fazer. Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. 5 animais, portanto. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras. E não partiu as aves, são pequenas. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Então pronto, né? Abraão e o Senhor estão lá no cartório para poder assinar o contrato. Só falta assinar e reconhecer firma. Já já cortou as metades, separou uma de cada lado, preparou tudo, está na hora de fazer a assinatura. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança, ou cortou, o Senhor aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. O ponto aqui é o seguinte, se esperava que na formalização da aliança tivesse 2 assinaturas. Se você faz um contrato com alguém, se espera que tenha 2 assinaturas, a sua e a do outro. Mas esse contrato aqui foi um pouco diferente, porque o Senhor fez cair um sono profundo sobre Abraão e assinou as 2 partes. Assinou sozinho. A nossa não vale nada mesmo, a assinatura não tem valor. O Senhor disse: é melhor eu assinar esse contrato. Melhor eu assinar esse contrato. A ideia é o seguinte: ele assinou a parte dele, mas também assinou a sua parte. Nos 2 lugares, porque só ele passou sozinho pelo meio dos pedaços. Uma tocha de fogo, um fogareiro fumegante, alguma coisa assim, passou pelo meio dos pedaços. E Abraão não passou. Então o que isso significa? Isso é a pré-validação da aliança. Isso significa que o Senhor validou a aliança sozinho. Ele assumiu a plena responsabilidade pelo cumprimento e pelo descumprimento da aliança. Desse modo, ele garante que ele vai levar a sua aliança às últimas consequências, ele cumprirá todas as etapas necessárias, mas ele também assume os riscos, as penalidades. Toda aliança tem penalidade em caso de descumprimento. Ele assume o risco, ele assume a cobrança, ele assume o pagamento, a penalidade. O motivo pelo qual Paulo diz que a aliança foi feita entre Abraão e o descendente, que é Cristo, é porque cabe a esse descendente receber a penalidade. É ele que vai, na verdade, assumir a penalidade.
do descumprimento da aliança, como de fato Cristo fez. Por isso que há uma ligação direta entre a aliança abraâmica, a aliança com Abraão, e Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro, o sacrificado, aquele que, por ter passado sozinho pelo meio dos pedaços, se comprometeu com um juramento de automaldição. Quando os dois proponentes passavam pelo meio dos pedaços juntos, eles estavam dizendo assim: a parte que descumprir é maldita. A parte que descumprir é maldita e paga com a vida o descumprimento da aliança. Quando Cristo, então, quando a tocha fumegante, o fogareiro fumegante, passa ali pelos pedaços, o Senhor está se comprometendo, num juramento de automaldição. Ele está dizendo: eu serei maldito por tua causa. Que é exatamente o que Paulo acabou de explicar em Gálatas 3,13. Cristo se fez maldito em nosso lugar, porque é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse a nós pela fé. Então Deus mantém a promessa da bênção. A promessa é a bênção. No ato de Ele mesmo se comprometer com a penalidade, se comprometer como pagamento. Então, voltemos para Gálatas 3 e veja que o verso 17 está falando disso. Deus prevalidou, ele já validou antecipadamente a aliança com Abraão. Então, uma lei que vem 430 anos depois não pode revogar, não pode destruir a promessa de: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se, pois, da lei, como procedente dela, se, pois, da lei, procedendo dela, é a promessa, então é a herança, então não é da promessa. Porém, para Abraão, através da promessa, concedeu gratuitamente Deus o quê? A herança. A herança é a promessa da bênção. O ponto de Paulo, então, é dizer que não pode ser das duas coisas ao mesmo tempo. Ou é uma, ou é outra. Mas é mais do que evidente que a promessa da herança nunca foi da lei, porque a lei veio só depois, ela veio mais tarde. Foi pela promessa. A promessa que Deus fez, e aqui ele diz que Deus concedeu gratuitamente. Que é a palavra grega kekaristai, onde tem o caris no meio. Graça. Graça, caris, graça. O Senhor concedeu pela graça, podíamos dizer, por meio da graça, a herança. Uma promessa de uma herança gratuita. Verso 19. Aí vem a pergunta que certamente os leitores de Paulo estavam se fazendo, se eles eram judeus. Certamente estranhando um pouco essa argumentação de Paulo. E a pergunta então deles é: então por que ele deu uma lei? Por que fez todo aquele estardalhaço? Chamou o povo no Sinai. Fez tremer o monte. Fez toda aquela bagunça lá. Todo aquele barulho. Escreveu na pedra com seu dedo. E mandou Moisés entregar ao povo. Então, por que Deus fez isso? Se a lei é inútil. E Paulo vai dizer: eu não estou dizendo que a lei é inútil.
Eu só estou dizendo que juridicamente, legalmente, ela não pode, tendo vindo 430 anos depois, juridicamente, legalmente, ela não pode invalidar a aliança anterior, a promessa já feita pela fé, a promessa da graça, ela não pode invalidar. Então, qual é o papel da lei? E aí ele faz uma das construções gregas mais difíceis de traduzir. E só é difícil, meus irmãos, porque ela é chocante. No fundo, ela não é difícil traduzir, é que ela é chocante. E por isso a gente acaba vendo um monte de tradução diferente desta frase. A Revista Atualizada diz: a lei foi adicionada por causa das transgressões, né? A lei. Qual é o papel da lei? Qual é a razão da lei? Por que é que Deus deu a lei? A tradução coloca assim: ela foi adicionada por causa das transgressões. Mas Paulo não acabou de dizer que se uma aliança foi validada, se o contrato foi assinado, você não pode acrescentar nada? Você não pode acrescentar novas cláusulas, porque o contrato foi fechado? Então, se fosse essa a melhor tradução, dissermos a lei foi adicionada por causa das transgressões, Paulo estaria se contradizendo. Porque ele acabou de dizer que não dá para adicionar nada. Uma vez que a aliança já foi validada, finalizada, fechou. Vistou todas as páginas do contrato e assinou, não adianta lá depois dizer, mas esqueci uma cláusula. Já era. Mas não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é outra coisa. Ele fala assim, literalmente: das transgressões, por causa de, ou em conta de, foi adicionada. O que foi adicionada não é a lei, é a transgressão. É a transgressão que é adicionada. O sentido, por mais chocante que seja, é esse. O que na verdade Paulo está dizendo é o seguinte: sabe por que Deus deu a lei? Para vocês serem mais culpados. Sabe por que Deus deu a lei? Para vocês serem mais pecadores. A lei aumenta o pecado. A lei faz acréscimo ao pecado. Isso choca, não choca? Certamente os judeus ficavam arrepiados quando viam isso. Mas o que Paulo está dizendo é que a lei foi acrescentada no sentido de que ela acrescenta o pecado. Ela não é um acréscimo à aliança. Ela é um acréscimo aos pecadores. Os pecadores é que ficam mais pecadores por causa da lei. Mas Paulo já disse isso em Romanos, não lembram? Paulo disse assim: se não tivesse lei, não existiria pecado. E ele até usa uma expressão dizendo: então a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Deixa eu tentar amenizar um pouco. Leis de trânsito. Leis de trânsito. Então, nessa avenida aqui na frente, a velocidade máxima é 60. Mas, sem mais nem menos, nada aqui de trás é 40. Só porque existe essa lei é que é errado fazer. Se não existisse uma placa ali dizendo não ultrapasse 60 por hora, você podia passar 200. Não é?
É isso mesmo. Em última instância é isso, é para nos condenar, para nos tornar condenáveis. Não modificou a aliança. Ela não faz nenhuma modificação na aliança original. Ela não é um acréscimo, nesse sentido, às cláusulas estabelecidas por Deus. Mas ela é, o que Paulo está dizendo, é um intensificador dos nossos pecados. Porque ela mostra, e aqui eu sei que parece pejorativo o que Paulo está falando, mas não é o que ele quer falar. O que ele quer dizer é que ela é uma excelente ferramenta da graça de Deus. Uma excelente ferramenta, porque se você não sabe que você é pecador, você não se refugia na graça. Se você passa a 100 por hora ali e toma uma multa, você vai correr atrás. Você vai ver o que está acontecendo. Você pede perdão para todo mundo. Você implora ao fiscal para não te multar. Mas se não tivesse a placa, você não estava nem aí. Então, há um sentido em que a lei cria o pecado. Há um sentido em que a lei cria o pecado. Provavelmente, o que Paulo tem em mente aqui são aquelas inúmeras regulamentações legais do Antigo Testamento que não parecem ter razão de ser, algumas, que não parecem ter razão de ser. Quando Deus simplesmente diz: carne de porco não pode comer, mas de ovelha pode. Qual é a lógica? Por que é que pode de porco, ou não pode de porco, e por que é que pode de ovelha? De pássaro não pode, de peixe pode, mas não todo peixe. Se ele tiver a escama de um jeito aqui, não pode, do outro pode. E também não é qualquer animal que pode. Se ele tiver a patinha aberta, sim, se não tiver, não. Porque, tanto detalhe, são placas, aqui é 40 por hora, aqui é 60 por hora, aqui é 100 por hora, aqui é 10 por hora, e o problema é seu, porque lei é lei. Você trate de obedecer, trate de cumprir. Se você não cumprir, a lei te pega. É claro que a lei não precisa aumentar a nossa pecaminosidade nata, porque ela já está lá. Aquilo que o Decálogo coloca, os 10 mandamentos, esses parecem já estar na nossa consciência também. Não precisa ensinar ninguém que matar é errado. Não precisa ensinar ninguém que roubar é errado, que mentir é errado. Só que as pessoas fazem mesmo assim. Mas há um sentido em que nós já sabemos essas coisas. De qualquer maneira, o que Paulo está dizendo aqui é que a lei tem a função de revelar o pecado e também de estabelecer alguns pecados. Agora, eu sei que pode soar um pouco aleatório, assim, um pouco até tirano, né? O fato de Deus dizer, aqui é 10 por hora, aqui é 50, aqui é 60, aqui é 70. Mas é preciso lembrar sempre que Ele é Deus, soberano. E o que Ele está dizendo em última instância é: o filho obedece o que o pai manda. Eu estabeleci isso, então se você me honra, você faz. É a ideia de respeito ao Criador. Pode ser que Deus tivesse outras razões aí misteriosas para isso. Às vezes as pessoas ficam especulando: eu acho que a carne de porco é mais perigosa, né? Faz mais mal, então dá mais colesterol, não sei o que lá, mas não me parece que Deus está muito preocupado com essas coisas lá no momento. É verdade que tem algumas leis que são bastante sanitárias.
tinha uma lei entre as 600 e tantas que dizia o seguinte: se você está com vontade de fazer necessidades básicas e está em algum lugar impróprio, cave um buraco. Cave um buraco e cubra depois. Parece uma lei, é uma lei. É uma lei bem óbvia, né? Uma lei bem prática, tem um aspecto sanitário aí. Um aspecto de bom senso, de convívio. Uma outra lei dizia o seguinte: se você vai construir uma casa e você vai fazer um segundo andar, seria mais ou menos essa ideia, você vai construir, vai fazer um segundo andar, faça o parapeito. Você tem que fazer um parapeito, é lei, está na Escritura. Faça uma proteção, faça um parapeito. Aí você consegue entender o propósito, o objetivo. Tem um objetivo muito claro. Qual é? Evitar acidente. Que alguém caia de lá e você se torne culpado da morte da pessoa porque você não colocou o parapeito lá. Portanto, colocar aquelas telas nas sacadas do apartamento é uma questão da lei. Num sentido, né, no Antigo Testamento era o que o Senhor dizia que tinha que fazer, colocar proteção. Então, muitas leis têm uma lógica por trás, mas outras não têm. Outras são simplesmente pura exigência de Deus. Ele dizia, é assim que deve ser, porque eu quero. E já que vocês são o meu povo, separado de todos os outros povos, vocês fazem o que eu quero, e não o que os outros povos fazem. Era uma marca de diferença, de identidade. Só que esse papel da lei aqui, Paulo diz, foi um papel temporário. Um papel temporário, até que viesse a semente, o descendente, para quem foi feita a promessa. Então, quando Cristo vem, esse papel da lei cessa. Deve ser nesse sentido que Paulo também diz que o fim da lei é Cristo. O papel cerimonial da lei cessa com a vinda de Jesus. Mas aí Paulo faz uma espécie de parênteses. Esse texto ele é muito truncado, ele é muito difícil, né? Ele faz uma espécie de parênteses, porque ele dá mais algumas informações a respeito da lei. É como se ele dissesse, então não falei tudo que eu tenho que falar da lei para vocês. Então eu vou acrescentar mais alguns detalhes. Por isso que eu falei no começo, parece que ele está tratando da lei pejorativamente nessa parte aqui. Mas daqui a pouquinho ele vai explicar que não é isso. Mas, de certo modo, ele tem que abalar um pouco a confiança dos Gálatas na lei para a salvação. Ou eles não vão, de fato, confiar na graça. Por isso que ele destacou Abraão, destacou a aliança abraâmica, a promessa feita, a cerimônia, a validação da aliança com Abraão. E agora ele dá uma rebaixada no ato da lei, do fato dela ser entregue. Ele dá uma espécie de rebaixada nisso. Porque olha o que ele diz. A lei, ele fala, foi ordenada através de anjos pela mão de um mediador. Pois o mediador não é de um, mas Deus é um. Difícil de entender essa frase. É certamente uma das frases mais difíceis de entender de toda a Bíblia. Ela é listada entre as 20 frases mais difíceis da Bíblia de entender o sentido. Porque olha o que ele está dizendo. Ele está falando da lei. Acabou de dizer que a lei ela veio com um papel específico de aumentar as transgressões, tornar os homens mais culpáveis, portanto, tornar os homens mais indesculpáveis ainda.
ela tem essa função. Mas aí ele diz, mas ela mesma foi ordenada através de anjos. O que ele está dizendo é o seguinte, não foi diretamente por Deus. Deus usou instrumentos dele para trazer a lei, para trazer a revelação da lei ao seu povo. O Antigo Testamento fala que foi o anjo do Senhor que fez isso. Mas Paulo está dizendo que foram anjos mesmo. E não é só Paulo que fala isso. Estevão também. Estevão, na hora que ele está sendo morto, né, antes de ser apedrejado, ele critica os judeus por quebrarem a lei que foi entregue por anjos. Ele menciona que foi ministrada por anjos. Hebreus também fala isso, dizendo que se tornou firme a aliança ministrada por anjos. Então, é um entendimento do Novo Testamento de que a aliança mosaica, num certo sentido, ela é inferior à aliança abraâmica, por causa da participação angélica. Os anjos tiveram uma participação lá, enquanto que na aliança abraâmica foi o próprio Senhor. O próprio Senhor que participou. Quer dizer, a lógica de Paulo é o seguinte, é por isso, esse é um dos motivos pelos quais você não pode pensar, acreditar, que a aliança mosaica substitua a aliança abraâmica. Ela é só um desenvolvimento, ela é só uma aplicação. Mas ela não é uma substituição. Ela nem é tão gloriosa quanto a anterior. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Ela não é tão gloriosa quanto a anterior. Ela não foi tão validada quanto a anterior. Porque a anterior foi validada pelo próprio Deus, pessoalmente. E a aliança mosaica foi validada por anjos. Foram os anjos que validaram a aliança mosaica. Está tudo certo, não é que ela seja ruim por causa disso, não é que ela não tenha valor por causa disso. Você entende a lógica de Paulo? É apenas dizer, mas você não pode comparar uma coisa com a outra. Você não pode pensar que essa aliança invalida aquela. Essa foi ministrada por anjos, aquela foi ministrada pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Uma outra fraqueza, entre aspas, da aliança mosaica, ele diz, o mediador, pela mão de um mediador. Pela mão de um mediador. Quem é o mediador da aliança mosaica? O próprio Moisés. O próprio Moisés, ele é o mediador da aliança mosaica, né? Ele é que recebe do anjo as tábuas da lei e vai entregar ao povo. As primeiras ele quebra, né? Porque o povo estava lá na maior festa. Mas na segunda vez ele entrega as tábuas. Então, ele é o mediador. Então, o argumento de Paulo aqui é: com Abraão não teve mediador. Deus pessoalmente. Deus estava ali pessoalmente. Não havia um mediador. E no caso da aliança mosaica, ele diz, o mediador não é de um, porque ele representa dois. Ele representa dois. Não é de um, provavelmente o sentido seja esse. É difícil interpretar essa expressão de Paulo aqui, como todo mundo já percebeu. Mas a ideia parece ser a seguinte. Ele está dizendo, o mediador da aliança mosaica não é de um. Ele não representa um só, mas dois. Deus na figura dos anjos, Moisés na figura do povo, representando os dois lados. Mas a aliança abrâmica não teve dois lados. Não teve duas assinaturas. Teve uma só. Por isso que ele fala, mas Deus é um. Deus é um. Se ele é um, não tem dois lados. Se ele é um, não pode ter dois lados. Se ele é um, ele assume tudo, como ele já havia assumido todos os riscos da aliança para o bem, né? Todo o destino da aliança foi assumido por Deus na cerimônia dos pedaços, com Abraão, para o bem e para o mal. Então, esses argumentos de Paulo aqui têm que objetivo?
desmanchar na mente dos Gálatas, dos judeus, essa aura ao redor de Moisés. Esse é o objetivo. A idolatria que eles criaram em torno da figura de Moisés. A carta aos Hebreus faz isso o tempo todo. O tempo todo. Vocês não podem comparar o Moisés com Jesus. É isso que Hebreus está dizendo. Vocês não podem comparar anjos com Jesus. Vocês não podem comparar nada do Antigo Testamento com Jesus. Ele é maior do que tudo, maior do que tudo, maior do que tudo. É isso que ele está dizendo o tempo todo. Então, você tem que... Para nós é difícil, estamos 2000 anos depois, né? Essa disputa não é nossa. Nós não estamos no meio dela. Então, a gente cai de paraquedas aqui no texto. E se não olha profundamente, também não entende nada. Também não entende nada. Vai lendo e também não entende coisa nenhuma. Ou fica sonhando com coisas que não tem qualquer sentido. Então, para poder entender, nós precisamos entrar na vida deles e entender o problema deles, o que é que estava acontecendo, qual era a disputa, qual era a argumentação. E o ponto aqui, então, é esse. O que ele está, na verdade, fazendo é tentar tirar um pouco esse brilho dos seus leitores, dos gálatas, dos judeus, com a figura de Moisés, com a figura da lei, com a figura do Sinai, como sendo, né, a coisa mais extraordinária de todas. Ele está dizendo, não, a coisa mais extraordinária de todas foi Deus validar a aliança Ele mesmo, sem precisar de mediadores, sem precisar de instrumentos angélicos ou humanos. Essa é a coisa mais extraordinária de todas, e isso já está feito. E está feito de uma vez por todas. Então, a lei que veio depois disso não vem para contrariar isso. Não vem para substituir, não vem para cobrir isso. Vem para quê, então? Vem para cumprir a função de destacar o nosso pecado para que fique claro para nós o que é graça. Porque o fato, meus irmãos, é que só entende o perdão quem entende o pecado. Quem compreende a gravidade. Que é o que Jesus fala, né, na parábola, em tantas parábolas. Mas fala do cara que perdoou, que foi perdoado de muita coisa e não quis perdoar um pouquinho. Ele não entendeu o perdão. Se ele entendesse, seria muito diferente. E quando ele estava na casa de Simão, não Pedro, mas o fariseu, a mulher pecadora estava aos pés dele, chorando e lavando os pés de Jesus, secando com o cabelo, fazendo uma coisa bem estranha. E o Simão, o fariseu, desprezou aquela cena. Olhou e disse, se ele soubesse que essa mulher, quem ela é, o que ela faz, a pecadora que ela é, ele não deixava ela tocar nele. E Jesus, conhecendo os pensamentos de Simão, perguntou, Simão, quem ama mais? A quem muito é perdoado ou a quem pouco é perdoado? Aí o Simão falou, não, suponho que é quem muito, né? Falaste bem. Quer dizer, na teoria você sabe tudo, na prática nada. Essa
E, portanto, a lei estava cumprindo o seu bom papel na vida dela. Isso não é ruim, isso é bom. Um bom papel. Por isso que Paulo vai dizer, então a lei é ruim? Não. Então a lei é contrária à promessa? De jeito nenhum. A lei cai como uma luva na promessa. A ideia é, a lei não é adição à promessa, a lei não é subtração da promessa, a lei não é concorrência da promessa, a lei cai como uma luva na promessa. Ela se encaixa perfeitamente à promessa da graça. A promessa da graça de Deus. É a próxima pergunta, né? A lei, entretanto, contra a promessa de Deus, mais uma dessas frases sem verbo na língua grega, eles conseguem fazer frases enormes sem nenhum verbo, mas o sentido fica claro, né? Então a lei é contrária à promessa de Deus? Aquela respostinha curta de Paulo, não é. Que ele repete tantas vezes, principalmente em Romanos 9, né? De modo nenhum, de modo nenhum. É sempre essa resposta curta. Ele faz a pergunta e ele mesmo já dá a resposta. De jeito nenhum. Se, pois, foi dada uma lei a que fosse capaz de fazer viver, aqui a expressão dele é fazer viver, dar vida, né? Fazer viver. Realmente da lei seria a justiça. Se fosse possível, seria, é o que ele está dizendo. Mas a Escritura confinou, a Escritura aprisionou, a ideia é, todos, sob, debaixo do pecado. Então, é uma figura interessante, né? A Escritura pegou toda a humanidade e colocou todo mundo juntinho, confinado, debaixo do pecado. Isso é o que a lei faz. É função dela fazer isso. A fim de que a promessa da fé, que é de origem de Jesus, por isso existe de Jesus Cristo, fosse dada aos crentes. Os crentes, então, como Abraão, recebem o justos pela fé, justificados pela fé. Então vamos resumir as considerações teológicas aqui de todo esse texto. Então o ponto primeiro, uma aliança estabelecida não pode ser mudada, mesmo que fosse meramente humana. Muito menos pode ser mudada uma aliança que Deus validou, que Deus confirmou. Em Gênesis 15, Deus pré-validou a aliança, antes mesmo de estabelecê-la formalmente com Abraão em Gênesis 17. Naquele momento, em Gênesis 15, Deus prometeu o descendente, que Paulo diz que é Cristo, e ele mesmo assumiu todos os riscos pela aliança. Portanto, a salvação é pela promessa divina, o que significa graça. A lei foi doada no Sinai só 400 anos depois, 430 anos depois disso. Então já havia uma aliança anterior, a qual não pode ser revogada. Portanto, a lei do Sinai não estabelece um novo padrão de salvação. Não anula, nem faz mudanças ou acréscimos legais à aliança da promessa. Continua valendo exatamente o mesmo sistema de salvação. Continua valendo exatamente o mesmo sistema que é graça, através da fé. E esse é o motivo pelo qual nós insistimos em dizer não há salvação pela lei. Nunca houve, nem haverá jamais. Então, qual foi o papel da lei? Ela veio como um instrumento da aliança da graça, com uma função bem específica, tratar da questão das transgressões. Ela identifica as transgressões de maneira a tornar claro o significado delas. Nesse sentido, a lei aumenta as transgressões. Provavelmente Paulo também tem em mente aqui a necessidade dos sacrifícios pelos pecados, os quais são regulamentados minuciosamente pela lei. Todos os pecados exigem sacrifícios, e todos eles serão validados somente quando Cristo pagá-los na cruz. Esse papel era temporário, ele só dura até a chegada da semente, do descendente, que é Cristo. Portanto,
a lei não é uma adversária da graça, antes é um instrumento da graça. Já que é impossível alguém ser salvo pela lei, pois a Escritura identificou todos como pecadores, a única opção de salvação é a graça. E a lei contribui com isso, justamente pelo poder que ela tem de mostrar a nossa pecaminosidade e a nossa condenação, de modo que nos refugiemos em Cristo e somente nele. A salvação é pela graça. Esse é o ensino de Gálatas e da Bíblia inteira. Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta que eu não sei formular exatamente, mas é assim: se Deus assinou os dois lados do contrato, se não, né? Ele assinou os dois lados do contrato. Portanto, ele assumiu a penalidade pelo descumprimento da aliança. E essa penalidade foi paga em Jesus. Não nos levaria a pensar que a salvação, portanto, e a gente acaba referindo a salvação a uma situação pós-morte, principalmente, ela seria universal no sentido de que tudo foi feito, inclusive o cumprimento da pena, né? Então, a possibilidade existiria, se Deus quisesse. O sacrifício de Cristo, poder teria para salvar todas as pessoas, sem exceção, do mundo todo, em todas as épocas. Mas não foi proposto para isso. A questão é esta. A questão é que o Senhor continua exigindo uma assinatura sua também. Fé. O que é fé? Fé é uma concordância. Eu concordo com os termos. Eu aceito os termos do contrato. Eu concordo com os termos do contrato. É basicamente isso. Porque a verdade é que nós não colocamos nenhuma cláusula nesse contrato. Nós não participamos, e foi um contrato unilateral. Unilateral. Que o Senhor redigiu, apresentou e assinou. Nos dois campos. E por isso, para que não seja uma coisa automática, ele exige de nós concordância, aceitação, fé. Quando você toma consciência das partes desse contrato e diz, tá bom para mim, ambas as partes, Deus diz, tá valendo para a sua vida. Do contrário, não está. Então, Deus exigiu a fé como uma contrapartida humana. Essa é a parte A da história. A parte B é que nós sabemos que essa fé é um dom de Deus e não uma obra humana. Nós sabemos, então, que o Senhor concede aos seus eleitos a fé para que eles deem a sua anuência, a sua concordância ao contrato. Porque apesar de parecer uma coisa muito fácil, só concordar, no fundo, é muito difícil. Porque os termos desse contrato são muito ofensivos a nós. Nos chamam de miseráveis, pecadores, indignos, que não podem, não conseguem fazer nada para se salvarem. O quê? Eu não sou tão ruim, não. Eu até que faço umas coisas boas. Ruim é meu vizinho. Mal é o fulano. Então, a concordância ao contrato exige da nossa parte
um reconhecimento da nossa indignidade, um reconhecimento da nossa pecaminosidade, até porque a lei faz esse papel. E por isso, apesar de parecer a coisa mais simples do mundo, porque é só dizer sim, eu creio, sim, eu aceito, mas, no entanto, não é uma coisa que basta ser só da boca para fora. Tem que ser uma coisa que vem do ser inteiro. Então, Deus exige a fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Se não houver fé, não há salvação. Mas tudo isso é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Então é por isso. Não pode ser universalismo salvífico, porque Deus decidiu que não será. Se Ele quisesse, seria. Poder não faltava, mas Ele decidiu que não é. E como sempre Ele é o chefe, né? Como sempre Ele é o Senhor, cabe a nós dizer amém. A nossa única resposta é porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então a ele a glória. Mais alguma pergunta? Se tiver mais uma só, que nosso horário já está adiantado. Aquela parte que fala de que a lei foi ordenada pelos anjos, entregue pelos anjos, quando ele quer rebaixar um pouco a lei. Na nossa mente a gente imagina lá Moisés recebendo a lei do próprio Deus lá no Monte Sinai, então, e aí essa parte aí dos anjos eu não consegui compreender. Então, isso é uma explicação do Novo Testamento. Se a gente lê só o Antigo Testamento, a gente não vê anjo nenhum lá. A gente não vê anjo nenhum lá. Só o anjo do Senhor, certo? O anjo do Senhor que fala do meio da sarça com Abraão, com Moisés, né? Mas você não vê anjo ali no texto do Antigo Testamento. Mas os autores inspirados no Novo Testamento, e não só Paulo, mas também Estevão e também o desconhecido autor aos Hebreus, afirmam isso categoricamente. Eles dizem, os anjos participaram. Era uma crença judaica, inclusive. Nenhum deles chocou os judeus. Eles estão destacando um ponto que os próprios judeus acreditavam nisso. Porque essa ideia de que os anjos participaram da entrega da lei no Sinai é uma crença do período intertestamentário. O que é o período intertestamentário? É aquele que começa lá em Malaquias e termina em Mateus, né? São 400 anos aí, mais ou menos, de tempo que não tem um livro inspirado, nenhum. O último livro inspirado do Antigo Testamento é Malaquias, e o primeiro inspirado do Novo Testamento são os Evangelhos, qualquer que seja o primeiro deles. Um dos três, né? Ou Mateus ou Marcos. Um dos dois, provavelmente Marcos é anterior. Então esse intervalo aí não tem revelação direta de Deus, não tem profeta inspirado registrando Escritura. Mas os judeus fizeram teologia nesse intervalo. Eles fizeram muitos escritos, inclusive, que são chamados de escritos apocalípticos. São obras chamadas de apócrifas desse período. Ninguém nunca jamais acreditou que elas fossem Bíblia. Nesse ponto, nem sequer que existem aqueles apócrifos católicos, mas não são esses aí, tá? Tem uns que são, Macabeus, enfim, mas eu estou falando de livros como o primeiro Enoque, Testamento dos 12 Patriarcas, Livro dos Jubileus, Apocalipse de Moisés, Assunção de Isaías, Assunção de Moisés. São vários livros produzidos nesse período por grupos judaicos que sustentavam certas crenças, certas interpretações do Antigo Testamento. E ao que tudo indica, uma delas era que os anjos participaram. Então, o ponto é, os judeus do primeiro século acreditavam nisso, que os anjos estiveram envolvidos no momento da entrega da lei no Sinai. Achavam que isso era correto. E os autores do NT dizem que era mesmo. Então, se eles são inspirados, é verdade. Eles estão dizendo que é.
E aí quando Paulo fala para eles, ele não está falando uma coisa que eles não acreditam. Ele está falando uma coisa que eles acreditam, que é um fato. Só que ele está usando esse fato, que eles acreditam, para mostrar que, então, esse é um dos motivos pelos quais a aliança mosaica não pode substituir a aliança abraâmica. É só uma continuação. Só uma continuação dela. Ficou claro? Tá bom. Vamos orar, então? Senhor, nós pedimos que o Senhor ilumine nossas mentes, corações, para que nós possamos sempre entender a Tua palavra mais e mais, para que também sejamos fervorosos praticantes dela. Obrigado pela aliança da graça, eterna aliança, estabelecida, validada, confirmada por Deus, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. E agora é realidade em nossas vidas. Que nós permaneçamos nesta aliança até o fim, experimentando dela todas as benesses de sermos povo do Senhor, de sermos filhos e filhas de Deus. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.